Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre hábitos e costumes do século XIX, falar sobre o idealismo de Hegel, a dialética hegeliana, a contradição como motor do pensamento e da história, né? Mas é isso aí mesmo. Então vamos lá, curiosidades, hábitos e costumes do século XIX. Raramente se escovavam os dentes. Tudo pude. Na década de 1890, só poucas pessoas usavam pó dentifrício para poder escovar os dentes. Escovas de dente eram mais raras do que relógio. Por isso que o povo não beijava na boca também nessa época. Não tinha beijo de língua. O beijo máximo era no rosto ou selinho. Né? Havia também poucos dentistas. Constituiu em grande parte importação americana, uma das poucas inovações americanas de que os franceses nunca reclamaram. Como os dentistas eram poucos e caros, as cáries proliferavam, a boca era uma nojeira desgraçada. Com as consequentes infecções e problemas estomacais. Entre dentes ruins e estômagos sobrecarregados, é provável que a maioria dos heróis e heroínas da ficção do século XIX tivesse mau hálito. E os dentes podres, sorriso horroroso, com seus modelos da vida real. O mau cheiro, na verdade, não se limitava ao hálito, né? Os pesados trajes e vestidos não podiam ser lavados a seco. E a roupa de baixo, se usada, era raramente trocada. Imagina cueca e calcinha que não são trocadas. Meu Deus do céu, que catinga do caralho. Então, a França do fim do século, né, segundo Eugen Weber. Vamos a algumas atividades de aplicação. Atividade 1, né? Tira do texto de abertura do capítulo uma definição do ideal de racionalidade criado pela sociedade europeia ocidental. Na sua origem, a palavra razão é a capacidade intelectual para pensar e exprimir-se correta e claramente, para pensar e dizer as coisas tais como são. A razão é uma maneira de organizar a realidade, tornando-a compreensível. É também a confiança de que podemos ordenar e organizar as coisas porque são organizáveis, ordenáveis, compreensíveis nelas mesmas e por elas mesmas. Isto é, as próprias coisas são racionais. O real é racional, o racional é real, vai dizer o Hegel, né? Desde seu começo, a filosofia considerou que a razão opera seguindo certos princípios que ela própria estabelece que estão em concordância com a própria realidade, mesmo quando os empregamos sem conhecê-los explicitamente. Segundo o mesmo texto, uma das tarefas mais importantes do pensamento contemporâneo deveria ser a de encontrar uma nova ideia da razão, uma razão alargada que pudesse contemplar outras formas de racionalidade. Justifica a expressão razão alargada e explica como ela pode contribuir para combater os etnocentrismos, né? Segundo Merleau-Ponty, a finalidade desse alargamento da razão, alargamento do botão não, da razão. Quem quiser também pode alargar, porque isso aí é melhor para a compreensão, né? Para aquilo que você quer compreender, abarcar. Então, o alargamento da razão seria uma nova forma de incluir os princípios da racionalidade definidos por outras culturas e encontrados pelas descobertas científicas. Para ele, esse alargamento é necessário e importante porque exprime a luta contra o colonialismo e contra o etnocentrismo. Isto é, contra a visão de que a nossa razão, a razão europeia e a nossa cultura são superiores e melhores que as dos outros povos, a lógica e a razão europeia. Em segundo lugar, porque a razão estaria destinada ao fracasso se não fosse capaz de oferecer para si mesmo novos princípios exigidos pelo seu próprio trabalho racional de conhecimentos, que vai acabar exercendo uma grande influência sobre o pós-modernismo, que vai dizer que qualquer razão serve, né? Aí complica. Essa razão alargada dá espaço para não só outras etnias, outros povos historicamente marginalizados, discriminados, que sofrem preconceito de terem voz e vez, mas vai dar voz e vez também para nazistas, fascistas e tantas outras ordens que nós queremos extirpar. Afinal, o que é a razão? Quais os seus limites em relação à construção da consciência? Ser racional é ser consciente? A consciência é possível? Até que ponto a razão científica é capaz de orientar a vontade e os desejos humanos? Então, o idealismo é uma corrente filosófica que prioriza como ponto de partida para a reflexão e o conhecimento o sujeito, o indivíduo, reduzindo toda a existência humana ao pensamento. Ou seja, tudo que existe, ou que podemos saber que existe, deve ser, em algum sentido, mental. Tudo está aqui, né? Seu oposto é o materialismo, que valoriza o mundo exterior ou os objetos. Sua origem encontra-se em Descartes, na ideia do cogito. Penso, logo existo. A única coisa que garante que existe é o pensamento. A coisa mais real que existe é o pensamento. E a única realidade que existe é o pensamento para os idealistas, né? Embora tenha tido na filosofia de Friedrich Hegel sua maior expressão. Ao estudarmos a história do pensamento humano, percebemos duas tendências nas explicações sobre o que é o real. Uma que defende a existência de um elemento universal estático, que determina tudo o que existe, e outra que nos apresenta a realidade em constante transformação.
O filósofo Kant demonstra as fronteiras do entendimento humano ao afirmar que só podemos conhecer o que se apresenta dentro do tempo e do espaço, que são categorias, que na verdade são princípios do espaço. O espaço-tempo são princípios das formas a priori da sensibilidade, né? Sendo as coisas em si incognoscíveis. O número, a coisa em si, a realidade tal como ela é, a essência das coisas são impossíveis de ser conhecidas. Para ele existe uma verdade universal e inatingível para o homem. O filósofo Hegel discorda de Kant no que se refere aos limites da consciência e da razão, demonstrando ser possível à própria consciência conhecer a verdade do absoluto. Ele elimina a coisa em si, vai dizer que a coisa em si é o próprio pensamento, é aquilo que nós percebemos, que a nossa consciência, né, são os fenômenos que nós captamos, o fenômeno é a coisa em si. A aparência é a coisa em si. Hegel desenvolveu uma forma histórica de pensar, segundo a qual a filosofia e o pensamento não podem ser separados do seu contexto social e histórico, o historicismo, né, o idealismo histórico. As nossas ideias vão se desdobrando, se ampliando e ganhando consciência, concretude, à medida que o tempo passa. Fora do processo histórico, não existem critérios que possam decidir sobre o que é mais ou menos verdadeiro e racional, sendo a razão um processo dinâmico, que muda constantemente, que se transforma, que se desdobra e chega à consciência cada vez mais plena. O saber é concebido como produto da história, sendo modificado a cada geração. As ideias humanas são construídas pelas gerações anteriores e determinam a maneira de pensar e as condições de vida do seu próprio tempo, não podendo, portanto, ser analisadas ou julgadas como certas ou erradas, separadas do seu contexto social e histórico. Curiosidade sobre o Friedrich Hegel, né? Friedrich Hegel estudou teologia e filosofia, interessou-se pelos problemas religiosos e políticos, simpatizando-se pelo criticismo kantiano e pelo iluminismo. Dedicou-se ao historicismo romântico. O romantismo influenciou muito o idealismo alemão. Para ele, a razão não é só um modo de pensar as coisas, mas é a essência do próprio ser. O racional é real e o real é racional. Hegel é o filósofo idealista por excelência, uma vez que, para ele, o fundo do ser, longe de ser uma coisa em si inacessível, é, em definitivo, ideia, é espírito. É o ser em sua totalidade que é significativo e cada acontecimento particular no mundo só tem sentido, finalmente, em função do absoluto, dessa ideia absoluta que rege toda a realidade, todo o universo, do qual não é mais do que um aspecto, um momento. Nós somos só um aspecto, um momento dessa ideia absoluta, se desdobrando, se concretizando no tempo. Então, a dialética hegeliana, com a tradição motor do pensamento e da história, cada filosofia é o espírito da época existente como o espírito que se pensa. Uma teoria filosófica corresponde a um momento da história, em busca da conquista do espírito absoluto, e seu objetivo não é refutar as teorias anteriores, mas agregar-lhes um novo valor, mostrando suas verdades parciais, passíveis de serem integradas numa síntese mais ampla, que se elabora, que se desdobra, né, com o tempo. O broto desaparece na eclosão da folha e poder-se-ia dizer que aquele é refutado por essa. Do mesmo modo, o fruto declara que a flor é uma falsa existência da planta e a substitui enquanto verdade da planta. Essas formas não só se distinguem, mas se suplantam como incompatíveis. No entanto, sua natureza cambiante, o Hegel, que nasceu em 1770 e viveu até 1831, né? Sua natureza cambiante faz delas momentos da unidade orgânica em que não só não estão em conflito, mas em que tanto um quanto o outro é necessário. E essa igual necessidade faz a vida do conjunto. Mas comumente não é assim que se compreende a contradição entre sistemas que parecem se combater e se contradizer. Momentos mutuamente necessários. O real racional, racional real, lembrando, né? Essa afirmação de Hegel nos mostra que a razão é una, e essa racionalidade una é um sistema, e por isso a evolução das determinações do pensamento é igualmente racional. Os princípios gerais surgem segundo a necessidade da noção fundamental. A posição dos precedentes é determinada pelo que se segue. O princípio de uma filosofia passa, na seguinte, para a categoria de um momento. Não se refuta uma filosofia, apenas a sua posição é que é refutada. As folhas de início são o modo de existência mais elevado da planta, depois é o botão e o cálice, que em seguida se transformam em envoltório a serviço do fruto. É assim que o primeiro elemento é colocado numa categoria inferior pelo seguinte, né? É a eterna mutação da realidade. Isso é uma metáfora para mostrar como a realidade funciona nessa mesma dinâmica que a semente, o broto, a flor, né? A fruta.
As filosofias são a forma do uno. Um estudo mais avançado mostrar-nos-á como progridem seus princípios de maneira que o seguinte é uma nova determinação e um aprimoramento do precedente. Tomemos como exemplo, o estoicismo faz do pensamento um princípio, mas o epicurismo proclama verdadeiro princípio diretamente oposto. O sentimento, o prazer para um é o geral e para o outro o particular, o individual. Para os estoicos é o homem pensante, para os epicuristas o homem sensível. No entanto, sua reunião constitui a totalidade da noção e o homem, aliás, compõe-se dos dois elementos, do geral e do particular, do pensamento e da sensibilidade. Sua união é a verdade, mas elas se manifestam uma após a outra, opondo-se. O ceticismo é o princípio negativo que se eleva contra os dois precedentes. Ele afasta o caráter exclusivo de um e outro, mas engana-se quando acredita os ter eliminado, pois ambos são necessários. Assim, o uno, a unidade, é o fundamento de tudo aquilo que se desenvolve na razão. Progride na unidade dessa razão, segundo a Rosana Madjaroff. Ela pegou um exemplo aqui para mostrar a dialética com o estoicismo, o epicurismo e o ceticismo, mostrando como um vai refutando, questionando o outro, mas vai de alguma forma agregando valor ao precedente. Eu acho que melhor é a teoria política moderna, né? O Hobbes com o absolutismo, o Locke vem criticar o absolutismo defendendo o liberalismo, e vem o Rousseau fazendo uma síntese entre o absolutismo e o liberalismo de Locke na sua teoria da vontade geral. Então, como reação ao idealismo e isso continua constantemente ao longo da história. Nós tivemos um período de hegemonia das ideias de esquerda e do PT, do esquerdismo no nosso país. Agora, a refutação, a oposição, a contradição a esse momento se dá pela direita. E depois vai vir uma síntese dos dois, tentando melhorar, suplantar e ao mesmo tempo agregar valor às duas posições que têm os seus tiros certeiros, os seus pontos pertinentes, assim como também tem os seus delírios, Como reação ao idealismo e favorecida pelo progresso das ciências naturais, surge uma corrente filosófica chamada positivismo. O surgimento dessa filosofia deve ser analisado também como consequência do grande desenvolvimento da economia capitalista, voltada para a produção de bens materiais e da necessidade de uma filosofia positiva, naturalista, materialista, cientificista, dando suporte às novas ideologias econômico e sociais. Esse é um pouquinho aí do idealismo de Hegel, dos hábitos e costumes do século XIX. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, onde você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer aqueles que... aos 375 inscritos no nosso canal, aqueles que hora ou outra por conta de um conteúdo ou outro passam por aqui deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seu comentário, aqueles que também compartilham os nossos vídeos, o nosso canal, seja aqui nessa plataforma, no YouTube e outras redes sociais. No mais é isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.